Na década de 90, a Europa foi abalada por uma sangrenta guerra civil na antiga Iugoslávia. Hoje nós vamos ver como esse conflito impactou o esporte de uma região que nos deu tantos talentos esportivos, como Toni Kukoc, Dražen Petrovic e Novak Djokovic. Aqui, agora, no História Sport Bar. Salve, salve pessoal, eu sou Raul Melo, historiador apaixonado por esporte. Antes de começar, eu queria te pedir para você se inscrever aqui no canal e dar aquele like no final do vídeo. Bom pessoal, a história da Iugoslávia no século XX é bastante confusa. E para entender melhor, a gente tem que dar uma resumida. O país era localizado no sudeste da Europa, na região dos Balcãs, hoje composta por 11 países. Parte dessa área pertencia ao antigo Império Austro-Húngaro e era conhecida como barril de pólvora da Europa, pois sempre aconteciam tensões e conflitos étnicos por lá. E foi exatamente ali que ocorreu o atentado que matou o arquiduque Francisco Ferdinando, na cidade de Sarajevo, dando início à Primeira Guerra Mundial. No final da guerra, o Império foi derrotado, e daí foi criado o reino dos sérvios, croatas e eslovenos. Essas três etnias não se davam muito bem, na verdade elas se odiavam. Em 1929, o nome do país foi alterado para Reino da Iugoslávia, que quer dizer Reino dos Eslavos do Sul. Na Segunda Guerra, os nazistas invadiram a Iugoslávia, mas foram confrontados por uma guerrilha socialista apoiada pelos aliados. Eram os partisãs, que eram liderados por um cara chamado Joseph Tito, também conhecido como Marechal Tito. Com a derrota dos alemães, Tito se torna presidente vitalício e decreta que o país teria um novo nome: República Socialista Federativa da Iugoslávia. Uma federação com 6 repúblicas que representavam as etnias da região. Eram elas: Bósnia, Eslovênia, Sérvia, Croácia, Montenegro e Macedônia. 5 idiomas, 3 religiões e 2 alfabetos. Ainda tinham 2 províncias, Voivodina e o Kosovo. Apesar de fazer parte do bloco socialista na Guerra Fria, a Iugoslávia tinha suas diferenças em relação aos outros países comunistas. Tito dava uma certa autonomia para as repúblicas iugoslavas. Dessa forma, o país era constituído de 6 povos diferentes com governos locais que se reportavam ao poder central. Muita gente considera que o Marechal Tito era o único iugoslavo de verdade. Isso porque a maioria da população se sentia pertencendo à sua própria república e não ao país unificado. O Marechal era um homem extremamente carismático e era considerado o elo que mantinha as repúblicas unidas. Só que em 1980, Tito morre. Com a morte do presidente pela Constituição, a liderança da Iugoslávia seria rotativa entre as repúblicas. Só que não seria tão simples assim. Algumas repúblicas se odiavam há séculos e não aceitariam ordens de uma outra de uma forma tão simples. Em 1989, chega ao poder central o líder da Sérvia, Slobodan Milošević. Aí o caldo entornou. Milošević era um cara extremamente nacionalista. Ele queria uma Sérvia forte e dominante. E para isso, já chegou anexando a Voivodina e o Kosovo. Ou seja, ele criou um salseiro danado, desagradando as outras repúblicas. Para piorar, a maioria dos soldados do exército iugoslavo eram sérvios, e eles não eram nem um pouco simpáticos com as outras etnias. A tensão entre as duas maiores repúblicas, Sérvia e Croácia, chegava ao seu limite, e em 2 ocasiões isso ficou bem evidente. Em maio de 1990, ocorreu em Zagreb, capital da Croácia, o maior clássico do futebol iugoslavo: Dinamo Zagreb e Estrela Vermelha da Sérvia. Os 2 clubes já tinham uma forte rivalidade histórica, pois sempre disputavam a hegemonia dos campeonatos nacionais. Para colocar mais lenha na fogueira, a Croácia caminhava para uma independência, depois das eleições locais que ocorreram semanas antes. As brigas entre os hooligans dos 2 times já eram bem conhecidas, mas dessa vez estavam temperadas com muito ódio e nacionalismo de ambos os lados. Cerca de 3.000 torcedores do Estrela Vermelha viajaram para a Croácia com muito ódio no coração. Eles eram liderados por um cara chamado Arkan, procurado pela Interpol por diversos assassinatos, assaltos a bancos e agressões. A torcida do Dinamo se junta com torcedores de outros times locais
Era mais importante o ódio contra os sérvios do que a rivalidade interna. Pronto, estava montado o cenário da confusão. O pau já cantava desde cedo nas cercanias do estádio, mas lá dentro ia ficar bem pior. Durante o jogo, os dois lados cantavam hinos nacionalistas. De repente, os sérvios invadem uma área destinada a torcedores croatas que não eram ligados à torcida organizada. Foi uma guerra de cadeiras, paus e pedras. Os hooligans croatas revidaram e a briga invadiu o campo. Foi um verdadeiro caos. Os jogadores do Estrela Vermelha correm para o vestiário, mas os do Dinamo ficam em campo. Vendo os policiais, em sua maioria compostos de soldados sérvios, batendo nos croatas. Foi nesse momento que um jovem jogador do Dinamo se tornou um herói para toda a Croácia. Zvonimir Boban, de 21 anos, deu uma voadora em um dos policiais que batiam nos torcedores. Foi imediatamente aplaudido por toda a torcida e teve seu nome gritado em todo o estádio. Logo depois, foi suspenso por 6 meses e perdeu a chance de ir para a Copa da Itália. Mesmo assim, entrou no hall dos heróis croatas e se transformou num símbolo de resistência. Um ano depois, se transferiu para o Milan e se firmou como um ótimo jogador de meio-campo. Esse jogo entre sérvios e croatas não foi diretamente responsável pela guerra da Iugoslávia, mas expôs para o mundo inteiro que as tensões entre as duas repúblicas não iam terminar bem. Quando a Guerra Civil teve início em 1991, vários hooligans que brigaram no estádio se alistaram nos exércitos locais. Muitos deles não voltaram para assistir seu time novamente. Inclusive, o Arkan, aquele líder dos hooligans sérvios, criou uma brigada paramilitar e foi acusado de diversos extermínios e assassinatos durante a guerra. O cara era realmente encardido. 3 meses depois da pancadaria em Zagreb, em agosto de 1990, a Iugoslávia, mesmo com todos os problemas políticos, chegava muito forte no Campeonato Mundial de Basquete, na Argentina. Eles sempre tiveram ótimos times, mas dessa vez chegavam mais favoritos ainda, pois tinham conquistado a medalha de prata em 88, na Olimpíada de Seul. 2 jogadores eram destaques do time, Vlad Divac e Dražen Petrovic, que eram amigos pessoais e atuavam na seleção há bastante tempo. Os dois faziam muito sucesso nos Estados Unidos, pois atuavam em times da NBA, Divac pelo Lakers e Petrovic pelo Portland. E nesse campeonato mundial eles chegaram à final contra a União Soviética. Foi um massacre. Ganharam o jogo por mais de 15 pontos de diferença. Então o que poderia dar errado com esses caras que eram tão amigos? Muito simples. Divac era sérvio, Petrovic, croata. Assim que o jogo terminou, os jogadores ainda comemoravam abraçados, quando um torcedor invade a quadra com uma bandeira da Croácia e se aproxima de Divac. Ele dá um esporro no cara e fala: "Não tem porque essa bandeira está aqui." Então ele toma a bandeira do torcedor e joga no chão. Com as relações entre Croácia e Sérvia totalmente deterioradas, a amizade dos dois amigos não resistiria. Petrovic se afastou completamente de Divac e evitava qualquer contato quando ocorriam jogos entre os seus times na NBA. Inclusive, Petrovic falava abertamente que a causa da ruptura era meramente política. Infelizmente, a dupla nunca teve chance de se reconciliar. Dražen Petrovic morreu em 1993 em um acidente de carro na Alemanha, meses depois de fazer a sua melhor temporada na NBA. Em 1991, um ano depois que a Iugoslávia conquistou o Mundial de Basquete, as repúblicas da Macedônia, Eslovênia e Croácia declaram independência. Isso deu início a uma guerra civil, já que Slobodan Milošević, lembra dele, não aceitou a separação. Por causa disso, a Iugoslávia passa a sofrer sanções políticas e esportivas. Ela é excluída da ONU e da UEFA. Inclusive, na Eurocopa de 92, é substituída pela Dinamarca, que choca o mundo ganhando da Alemanha na final. O conflito na região só piora, depois de várias operações do exército iugoslavo na fronteira com a Croácia e na Bósnia, que também tentavam a independência. Inclusive, essa guerra na Bósnia foi um dos mais tristes momentos da Europa após a Segunda Guerra Mundial, com a construção de diversos campos de concentração para a limpeza étnica que era patrocinada por Milošević. Os assassinatos em série só param depois da interferência da OTAN e de diversas entidades internacionais. Isso só em dezembro de 1995.
Um acordo de paz é assinado, reconhecendo a independência das repúblicas, e a Sérvia passa a ser conhecida como Sérvia e Montenegro, mas ainda sob a bandeira da Iugoslávia. Em 1998, a Croácia participa da sua primeira Copa do Mundo e surpreende a todos chegando ao terceiro lugar, comandada pelo centroavante Davor Šuker. Já a Iugoslávia é eliminada nas oitavas de final pela Holanda, para a alegria dos torcedores croatas. Voltando ao cenário político, Slobodan Milošević ainda tem que lidar com a tentativa de independência do Kosovo em 1998. O território tinha a maioria da população albanesa muçulmana e uma nova guerra étnica ocorre, com muitos massacres. A OTAN e a ONU novamente interferem, mas até hoje a independência desse território não é reconhecida. E o Slobodan Milošević? Como é que ele ficou depois desse salseiro todo? Bom, em 2000 ele perde as eleições e se recusa a entregar o cargo. Tem uns caras aí que também não querem entregar não, mas enfim, é outra história. A população se revolta e ele é afastado, definitivamente. Em 2001, ele é preso por abuso de poder e corrupção. No ano seguinte, ele é julgado no Tribunal de Haia por genocídio e crime contra a humanidade. O julgamento nunca foi encerrado, pois em 2006 ele é encontrado morto na sua cela devido a um ataque cardíaco. No mesmo ano, Sérvia e Montenegro se separam pacificamente e a Iugoslávia oficialmente deixa de existir. Em 2016, na Olimpíada do Rio, eu tive a oportunidade de assistir um jogo de basquete entre a Sérvia e a Croácia e chamou a atenção de toda a mídia. Em tempos de paz, a tensão entre os jogadores já é bem menor, mas eu pude sentar perto de alguns torcedores da Sérvia. E com certeza as palavras que eles gritavam contra os croatas que estavam próximos da gente não eram nada amistosas. Que essa rivalidade histórica e tão antiga fique sempre dentro do cenário esportivo, nas quadras e nos campos. Então é isso, pessoal. Se você gostou, não esquece de dar aquele like e se inscrever no nosso canal. Assim você vai poder acompanhar sempre essa viagem pela história do esporte. Um abraço!